Você sabia que a Primeira Guerra Mundial não destruiu apenas países, mas também antigos tronos que pareciam indestrutíveis? Hoje, vamos explorar como esse conflito mudou o mundo e derrubou monarquias centenárias. Quando a guerra começou, em 1914, a Europa era dominada por impérios e monarquias. Havia o Império Alemão de Guilherme II, o Austro-Húngaro liderado por Francisco José I, o Império Russo sob o czar Nicolau II e até o Império Otomano, que já dava sinais de desgaste. Essas monarquias governavam vastos territórios e milhões de pessoas, mas também carregavam velhos conflitos e rivalidades. O que parecia ser uma guerra rápida e gloriosa, como muitos acreditavam, logo se transformou em um pesadelo sem precedentes. A Primeira Guerra Mundial trouxe trincheiras, fome, destruição em massa e milhões de mortos. A brutalidade do conflito não poupou sequer as coroas. O czar Nicolau II foi um dos primeiros a sentir o impacto. A Rússia estava mal preparada para a guerra, e o sofrimento do povo rapidamente se voltou contra a monarquia. Em 1917, a Revolução Russa forçou Nicolau a abdicar, levando ao fim da dinastia Romanov após mais de 300 anos no poder. Na Alemanha, o Kaiser Guilherme II era visto como responsável pela guerra, e sua queda foi inevitável. Com a derrota alemã em 1918, ele abdicou e fugiu para a Holanda. O Império Alemão deu lugar a uma república. E o que dizer do Império Austro-Húngaro? Ele já estava dividido por dentro, com diferentes etnias e nacionalidades lutando por autonomia. A derrota na guerra foi o golpe final, e o Império desmoronou, dividindo-se em vários países, como Áustria, Hungria, Tchecoslováquia e Iugoslávia. Já o Império Otomano, que havia entrado na guerra ao lado das potências centrais, acabou se desintegrando completamente. Ele deu lugar à moderna República da Turquia e a um Oriente Médio cheio de novos países sob influência europeia. No fim, a Primeira Guerra Mundial não só redesenhou o mapa da Europa, mas marcou o início do fim das monarquias tradicionais. O mundo saiu dessa guerra muito diferente do que entrou, mais republicano, mais dividido e ainda mais incerto sobre o futuro. Mas como a Primeira Guerra e seu início desencadeou tudo isso? Quando no dia 28 de junho de 1914, em Sarajevo. Foi nesse dia que o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, foi assassinado por Gavrilo Princip, um jovem nacionalista sérvio. Esse evento foi o estopim, mas não a causa principal. As tensões entre as potências europeias já vinham crescendo há décadas. A Europa estava dividida em dois blocos, de um lado, a Tríplice Entente, formada por França, Rússia e Reino Unido, e, do outro, a Tríplice Aliança, liderada por Alemanha, Áustria, Hungria e Itália, embora esta última tenha mudado de lado durante a guerra. Além disso, havia disputas territoriais, corridas armamentistas e ambições imperialistas alimentando rivalidades. Quando o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia em resposta ao assassinato do arquiduque, os tratados de aliança puxaram outras potências para o conflito. A Rússia apoiou a Sérvia, a Alemanha apoiou a Áustria-Hungria. Pouco depois, França e Reino Unido entraram na guerra. Era um dominó geopolítico que mergulhou o mundo em um conflito sem precedentes. E como isso influenciou o fim das monarquias? O desgaste da guerra foi devastador. As monarquias se apresentavam como símbolos de estabilidade, mas foram incapazes de proteger seus povos do caos. Governos autoritários e centralizados, típicos das monarquias da época, mostraram-se lentos e ineficazes para lidar com as mudanças rápidas e brutais trazidas pela guerra moderna. Por outro lado, países que já eram repúblicas, como França, Suíça e os Estados Unidos, demonstraram modelos de governança mais flexíveis. A França, por exemplo, já havia abolido a monarquia em 1792, durante a Revolução Francesa. Os Estados Unidos, com sua república consolidada desde 1776, participaram da guerra apenas em 1917, mas sua entrada foi decisiva para a vitória da Tríplice Entente. Enquanto isso, as monarquias entraram em colapso uma a uma. Na Rússia, como mencionamos, a Revolução de 1917 não apenas derrubou o czar Nicolau II, mas abriu caminho para a União Soviética, um estado comunista que rejeitava totalmente a monarquia. Na Alemanha,
A derrota militar e a insatisfação popular levaram à abdicação do Kaiser Guilherme II e à proclamação da República de Weimar. Na Áustria-Hungria, o desmembramento do império foi inevitável diante das pressões nacionalistas e da derrota na guerra. No Império Otomano, o sultão foi deposto, e a República da Turquia foi proclamada em 1923 por Mustafa Kemal Atatürk. A Primeira Guerra Mundial deixou marcas profundas no mundo, não só pelo número de mortos e a destruição econômica, mas também pelas mudanças políticas e sociais que surgiram com a queda das monarquias. O colapso de impérios como o austro-húngaro, o russo, o alemão e o otomano trouxe instabilidade, criando novos países e fronteiras frágeis que alimentaram conflitos futuros. Além disso, a queda das monarquias abriu caminho para repúblicas e ideologias como o comunismo e o fascismo. Na Rússia, a Revolução de 1917 levou à criação da União Soviética, enquanto na Alemanha, a República de Weimar enfrentou desafios que contribuíram para a ascensão de Adolf Hitler. Com as antigas estruturas de poder desmoronando, as pessoas passaram a questionar figuras autoritárias e buscar maior representatividade. No entanto, a transição nem sempre trouxe estabilidade. A Europa pós-guerra enfrentou crises econômicas, radicalização política e o ressentimento que culminaria na Segunda Guerra Mundial. O impacto foi profundo e duradouro. O fim das monarquias tradicionais marcou o começo de um novo capítulo, onde o poder passou a ser constantemente desafiado, mas também trouxe incertezas que moldaram o século XX. Essas quedas inspiraram movimentos republicanos em outros países. O modelo monárquico, especialmente o absolutista, passou a ser visto como ultrapassado em um mundo que demandava mais representatividade e modernidade. No entanto, vale lembrar que nem todas as monarquias caíram. Países como o Reino Unido, Espanha, Bélgica e as monarquias escandinavas conseguiram se adaptar, em grande parte porque já tinham sistemas parlamentares em funcionamento, com maior equilíbrio entre poder real e representação popular. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Deixe seu comentário e sugestões de temas para vídeos. Até mais!